falar de Vascão da Gama. Breno Monsef. Vamos lá, daqui a pouco no CT, então teremos a apresentação, ou as apresentações do Adson, que já até estreou no último domingo, mas também do Vitor Luiz, do Kehler e do Galdame, jogadores que foram anunciados ontem pelo Vasco. Daqui a pouquinho em São Januário, não é no CT hoje não, hoje é em São Januário, a apresentação desses jogadores. O Alexandre Matos também concedendo coletiva, e é claro que a gente vai repercutir ao longo aí dos próximos dias, sempre tem informações importantes vindas do Alexandre Matos. Bom, sobre as lesões do Vasco, é importante a gente falar, quinta-feira o Vasco pega o Audax em Manaus, e aí eu tô acompanhando entre hoje e amanhã se o Verratti vai viajar, porque o Verratti, a gente vem acompanhando a situação dele porque ele se machucou, uma lesão na costela, lá no Uruguai, no amistoso contra o Deportivo Maldonado, mas o planejamento que está sendo feito para o Verratti é uma recuperação jogando, ele não precisa ser afastado totalmente, esse é o entendimento do Vasco, ele vai jogar e quando for necessário vai ser poupado. Como tem uma viagem longa aí para Manaus e ele jogou no clássico, jogou o clássico no último domingo, então talvez ele não viaje. A gente vai acompanhar a situação do Verratti nesses próximos dias. Agora, Paulinho e Jair, que vão aí perder a temporada, vão precisar passar por cirurgia. O primeiro deve ser o Paulinho, a gente acompanhando a situação dele até o final dessa semana, o joelho direito, a lesão ligamentar dele ainda na semana passada contra o Bangu. Aí o Jair voltou pro time depois da suspensão, que ele machucou o joelho também, mas foi o esquerdo. Também vai precisar operar. A recuperação dos dois aí ficando por pelo menos 8 meses. E é importante a gente falar, porque esse tipo de lesão requer 8 meses de recuperação. É um corpo de atleta, então a recuperação é mais rápida. Mas depois tem a questão física. Quando eles voltarem, vão ter ainda que aprimorar a parte física, o Jair e o Paulinho. Vamos acompanhar a situação dos dois que vão precisar operar. Quinta-feira, Vasco e Audax em Manaus. Já a apresentação desse quarteto. Adson, Vitor Luiz, Kehler e Galdames, e a gente acompanhando tudo aqui na Transamérica, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá certo, valeu. Quarteto chegando aí, apresentação. E aí deixa eu até emendar aqui, Gabriel, com o Elber Farias. Vocês acham que o Vasco precisa contratar para quais posições, tendo em vista as últimas contusões? Não são poucas, né? Paulinho, Jair, contusões graves. E até o próprio Verratti, que não é nada sério, mas enfim, é um cara que não tem substituto à altura hoje, né? Nesse meio de campo, quando o Paulinho se lesionou, já imaginava que o Vasco precisaria buscar um jogador, porque não me parece existir no elenco alguém capaz de tentar se aproximar daquela função. O Jair era quem mais poderia simular aquele movimento dentro de campo. E aí, por incrível que pareça, o Jair também se lesiona aí, é muito azar também acumulado. Eu acho que tá muito claro que o Vasco vai precisar desse jogador, um cara ali, eu não gosto de definir muito jogador assim, mas um cara que seria um terceiro homem de meio de campo, né? Ele não é um meia como é o Payet, mas também não chega a ser um volante, um cara com capacidade de ida e volta, né? Com boa capacidade técnica, com boa recomposição. A gente viu o Paulinho ano passado sendo um cara muito importante, né? O início da recuperação do Vasco passava muito pelo Paulinho, depois o Payet se junto, Praxedes, enfim. Então acho que o Vasco vai precisar ficar de olho nesse setor. Eu acho que no ataque tá muito claro, né? Que o Vasco ainda precisa de repente mais um jogador de lado. Ontem se ventilou o nome do Pedro Henrique, que tá jogando no Internacional. Eu acho que o Vasco precisa de mais um centroavante. Independente dessa questão do Verratti, me incomoda um pouco, Azevedo, porque assim, eu acho o Verratti um excelente jogador. Ano passado ele foi primordial para mudança de patamar do Vasco no Brasileirão. Mas eu não acho que o Verratti pode ser esse cara tão soberano na posição. Ele tem que ter uma boa Eu também acho. sombra. Que não seja só o garoto Ryan, que é ótimo, tem talento. Não pode colocar essa responsabilidade ainda no garoto, né? Tem que ficar ali como um coringa no elenco, né? Sendo uma terceira opção, de repente disputando para ser uma segunda. Repito, o Verratti ele é muito bom jogador. Já se provou numa Série A, comprovou que tem nível para ajudar na elite do futebol brasileiro. Mas precisa de uma sombra. Ou do mesmo nível, ou de repente um jogador até superior. Um cara que chega para deixar a posição realmente quente na disputa. Eu sei que tem tempo, o Vasco basicamente tem a Copa do Brasil como compromisso, dá para levar com o que tem, mas tá aí, ó, o Verratti com algum problema físico, uma situação que tá dando uma limitada nele, não atravessa a melhor fase nesse início de ano, e aí faz falta ter um outro jogador. O Vasco tá se movimentando no mercado, a gente sabe, mas eu acho muito arriscado você ficar muito tempo tendo somente o Verratti como essa opção mais experiente, confiável para a camisa 9.